高橋さん、なんでポルトガル語を話さないの? Isso aqui é Brasil, viu? É o Brasil! Olá pessoal, aqui é o Léo do Yobambu e eu queria falar nesse vídeo um pouquinho sobre o que realmente significa se sentir representado quando vemos um vídeo na internet, uma série de TV, um filme no cinema, etc. Antes de começar, um pequeno disclaimer. Nesse vídeo eu vou focar na questão da representatividade do asiático, afinal, é o foco desse canal. Mas o que eu vou discutir aqui também pode ser aplicado a outras etnias e minorias, ok? Então vamos lá. Morning! Por que é importante ter atores e personagens asiáticos presentes nas produções culturais e principalmente nas produções de massa? Porque é importante nós vermos rostos como os nossos nessas produções. Afinal, nós, asiáticos, também fazemos parte dessa cultura. Nós colocamos nosso dinheiro para consumi-la, passamos horas e horas não apenas assistindo, lendo, vivendo essa cultura, mas também horas e mais horas analisando e discutindo sobre ela. Então, se formos analisar friamente, não é uma questão social, é uma questão econômica. Se os produtores querem gente pagando para consumir o produto deles, dê a essa gente o que ela quer. E cada vez mais, essa gente quer se ver representada. E a cada ano, nós estamos vendo mais atores e personagens asiáticos. É possível perceber um movimento de inclusão de minorias e um movimento de inclusão de personagens asiáticos em séries, filmes e até novelas. Já se foi o tempo em que víamos apenas brancos na televisão. Hoje, nós vemos rostos diferentes. Mas isso é suficiente? É suficiente Hollywood, por exemplo, inserir um personagem asiático que tem um rosto de um asiático e é isso? É suficiente, por exemplo, a Globo inserir um personagem asiático que tem um rosto de um asiático e é isso? De certa forma, sim, é um grande passo, mas não é o suficiente. Nós queremos sim assistir pessoas que têm a nossa aparência na TV, mas é só isso que significa ser representado? Ter rostos asiáticos na TV, ou no cinema, ou nos quadrinhos, aonde for, é apenas o resultado superficial de algo muito mais profundo que nós queremos. De que adianta personagens asiáticos, mas que vivem vidas que são claramente uma visão estereotipada das nossas vidas? Pois o que nós queremos realmente é assistir a experiência de ser asiático, uma experiência fiel, genuína. Só assim nós nos sentiremos representados, assim como todas as minorias querem e devem assistir pessoas que não apenas tenham a aparência delas, mas que sejam elas. Eu venho de uma família taiwanesa. Uma coisa muito comum em famílias taiwanesas e chinesas é a velha e esperada disputa para pagar a conta após o jantar em família. Eu não conheço uma família chinesa ou taiwanesa que não tenha uma longa discussão, para não dizer briga, pós-jantar para pagar a conta, só para descobrir que alguém da família já foi mais ligeiro e pagou a conta quando todos os outros estavam brigando. Isso é um snap que a minha prima fez da minha família brigando pela conta no jantar de ceia de Natal do ano passado. E, pra quem não sabe, o Hulk atual nos quadrinhos da Marvel é o asiático-americano Amadeus Cho. Nas últimas edições, o roteirista reuniu vários heróis asiáticos do universo Marvel em uma só história. Heróis que incluem o Hulk Amadeus Cho, a Silk, o mestre do Kung Fu, a Miss Marvel Kamala Khan, agentes asiáticos da S.H.I.E.L.D., entre outros. Todos eles se reúnem e vão jantar em um restaurante coreano. E tudo é só paz, bibimbap e bulgogi, até que chega a conta. E aí, vira isso. Os personagens descendentes de chineses na mesa começam a usar os poderes uns contra os outros, disputando pela conta, só pra descobrirem que o Hulk pagou a conta quando eles estavam se atirando um no outro com blasters atordoantes. Quando eu li isso, eu me senti representado. É uma coisa simples, pequena, mas eu me senti 1 bilhão de vezes mais representado em 3 páginas de quadrinhos com personagens se defendendo de raios atordoantes com os punhos do que na novela inteira do Sol Nascente. E por que isso aconteceu? Porque quem escreveu esse quadrinho foi um cara chamado Greg Pak, um asiático americano, que provavelmente passou por várias situações como essa. A mudança que queremos ver e que devemos ver não tá apenas nos atores, não tá em colocar cegamente qualquer pessoa que tem um sobrenome asiático em um personagem que tem outro sobrenome asiático. A mudança começa de dentro, começa na parte criativa. Às vezes é simplesmente demais pedirmos que os grandes produtores, em sua maioria homens brancos e héteros, façam produções culturais com asiáticos, colocá-los em papéis de destaque e ainda representá-los fielmente. Eles não vão fazer isso e a gente vai ter aquela estação do ano em que falamos de whitewashing. They've trained all their lives for this war. Let me fight with you. This is where you choose to die. E aí, o assunto morre. Mas, e como acabar com isso de uma vez então? Simples. Não tão simples, mas simples. Nós precisamos botar a mão na massa. Nós precisamos fazer. I'm all the boy that you'll ever need. Oh, girl, I know
Se você é de uma minoria e quer fazer cinema, quer desenhar quadrinhos, quer planejar um game, quer roteirizar uma série de TV, faça. A cultura precisa de mais gente como você. A indústria cultural precisa de mais roteiristas asiáticos, diretores asiáticos, produtores asiáticos. Não basta ter um personagem asiático, mas que é inserido na trama ou de forma estereotipada, ou de uma forma que apenas tenta ser fiel, mas que claramente não é. Na grande maioria dos casos, pessoas escrevem sobre o que elas sabem, que elas conhecem, que elas experienciaram. E o simples fato de que quem escreveu não viveu aquilo faz a diferença entre uma representação fiel que ressoa para as pessoas que também viveram aquilo e pura baboseira. O exemplo do Hulk é um exemplo superficial do que eu tô dizendo? Claro que é, mas é um exemplo que faz sentido dentro de um vídeo de poucos minutos. A realidade é muito mais profunda e tem muito mais camadas, assim como as nossas histórias, assim como a nossa vivência. E parece que é exatamente isso que a indústria tem dificuldade de entender. A melhor pessoa para falar sobre nós, adivinha quem é? Baby, you can kiss all your unexplained symptoms goodbye. You're never gonna miss all those nightmares in which you tend to die. Mais um disclaimer antes de finalizar o vídeo. Eu não sou contra e nem acho que quem não tenha vivido ou passado por uma experiência X não deve escrever sobre o assunto. Não mesmo. Ótimas produções saem de um trabalho intenso de pesquisa e empatia. O problema tá em que hoje em dia, na grande maioria dos casos, apenas um tipo de pessoa escreve sobre todas as outras pessoas. E como isso é justo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu gostaria muito de ouvir os seus pensamentos sobre o assunto, então por favor escreva nos comentários o que você pensa. E se concorda com o que eu disse aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo e espalhar a mensagem. Você pode se inscrever no Yobambu clicando nessa bolinha, e eu deixei aqui também outros vídeos do canal relacionados com o que eu falei agora, caso você queira saber um pouco mais sobre a nossa opinião. Muito obrigado de novo e até a próxima.